Deixa eu te falar. Depois eu mando o Pix aí, tá? Não esqueci não, tá? Deixa eu te falar. Vou te mandar um vídeo aí do irmão, que ele teve um sonho, sabe? Sonho profético. Então a gente não pode ignorar esse sonho, porque Deus, ele tá avisando, né? Os filhos, os servos dele, os profetas. Atos 2,17 está se cumprindo, né? Que fala nos últimos dias, né? Ia ter sonhos, visões, né? Então tá acontecendo para muita gente, até gente que nem é evangélico. Vocês, como tá na liderança, né? Na frente da obra de Deus, né? Na linha de frente. Eu senti de falar isso pra pastora, pra irmã Renata, porque eu já passei em várias igrejas, sabe? Várias igrejas mesmo, o Espírito Santo me mostrando, olha, não tô agradando disso, não tô agradando disso, por isso que eu não participo de certas coisas na igreja, sabe? Vou sim, mas eu fico só observando que eu não participo de certas coisas na igreja. A não ser de oração, de intercessão, né? Que é o importante que nós temos que fazer ali dentro da igreja, intercessão e oração. Fora disso, eu creio que passa do maligno, né? Porque Deus não está agradando dessas festas solenes, né? Que tá vendo. A palavra mesmo já diz. Então, eu passei em várias igrejas introduzindo coisa do mundo dentro da igreja. E eu fico só observando. Eu falei, tá difícil até para congregar, porque eu queria uma igreja, sabe, ali no padrão do Evangelho de Cristo ali, sabe, na doutrina de Cristo, que não tem mais, porque o povo, para agradar o homem, ele está se moldando ao padrão do mundo, né? E Deus não está agradando disso. Então Deus está mostrando em sonho e revelação que se não negar, se não renunciar à carne, se não renunciar a muita coisa do mundão, né? Não introduzir coisa do mundo dentro da igreja, coisas pagãs, né? Que muitos estão introduzindo. Deus não está agradando disso e vai pegar muitos de surpresa. Então eu senti de falar isso para a pastora, porque você está na linha de frente. Então, o versículo que fala também, eu não me lembro qual, mas que fala que Jesus derrubou as mesas dos cambiadores, né? Que estava fazendo, fala, não faça da casa do meu pai casa de oração, é casa de oração, então é de intercessão e de oração, né? Então ele não está agradando de muita coisa dentro das igrejas. Esse negócio de festividade, é casa de oração e o povo tá fazendo covil de ladrão, né? De serpente. Estão fazendo festança dentro da igreja, venda dentro da igreja e tá achando que tá normal. E Deus não tá agradando disso, não. É muita coisa que tá vendo dentro da igreja que Deus não tá agradando. Jesus fala, não faça da casa do meu pai covil de cobras e de ladrão. É casa de oração, casa de oração. Então é casa de oração, não é nada mais. Não é para fazer nada mais dentro da igreja, é casa de oração. Ele não tá agradando de muita coisa dentro das igrejas. Esse negócio de festividade, esses comelança dentro da igreja, sabe? Festividade dentro da igreja. Eu creio que Deus não está agradando disso, porque se eu não estou agradando, imagina Deus, né? Porque é casa de oração, então é casa de oração. Então muita gente está fazendo a casa ali de oração, moldando ao mundo, né? O modismo do mundo, né? Uso e costume, que Lingoles fala, né? Está se tornando a palavra de Deus como uso e costume. E a palavra não muda, ela é a mesma. A doutrina de Deus é a mesma. Gente, eu tô abstendo de muita coisa da minha carne, sabe? Tô negando muita coisa da minha carne, tô renunciando muita coisa dos meus olhos, da concupiscência dos olhos, da soberba da carne. Pra quê? Pra me agradar a Deus e subir no arrebatamento. Porque por pequenas coisinhas, muita gente vai ficar. Muita gente mesmo vai ficar. Então eu tô falando isso pra pastora, porque você está na linha de frente. Então, igual eu vi o pastor falando que vai acontecer agora, não sei, uma festividade aí do... Eu nem participo, sabe? Eu não participo disso mais. Não participo. Aquela vez que você foi me dar aquela lembrancinha do Dia das Mães, que igual você falou no púlpito lá, né? Que é feito por mão de homem, por comércio. Então tá sabendo o que é, mas mesmo assim tá fazendo. Eu não concordo, não concordo. Então, mesmo assim eu ainda tô indo na igreja, mas muita coisa eu não concordo, sabe? Então, Deus vai mostrar para muita gente do que ele tá agradando e do que não tá agradando. E ele já começou a mostrar, né? Depois você vê esse vídeo aí que eu te mandei do pastor falando aí, que triste que vai ser, né? Daqueles que tá na obra, né? Fazendo a obra e ficar para trás, né? Então, não me leva a mal, não. Porque a palavra diz também que nós temos que exortar uns aos outros, né? Para que nós sejamos fortalecidos na presença de Deus. Na igreja que eu estava congregando, eu falei pro pastor também, porque estava vendo muita coisa disso, de coisas pagãs, pra você ver, de Páscoa, introduzindo coisa de Páscoa dentro da igreja.
Dia dos Pais, Dia das Mães. Então Deus não está agradando disso, é coisa pagã, nós sabemos que é coisa feita por mãos de homem. Então Deus não está agradando disso, eu tenho certeza absoluta. E eu falo, ele não me retém, o Espírito Santo não me retém. E se eu estiver falando coisa errada, que ele me cobre, que ele me repreenda, né? Se eu estiver falando coisa errada. Mas está acontecendo muita coisa dentro das igrejas, sabe? Introduzindo coisas pagãs dentro da igreja, fazendo sorteio dentro da igreja. Deus não está agradando isso, não. Quer fazer uma festa, quer fazer alguma comemoração? Faça na casa de uma irmã, fora dali, da igreja. Porque eu tenho certeza que Deus não está agradando. Pai do Senhor, irmã Cátia, boa tarde, tá bom? Mas deixa eu falar para a irmã. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, minha irmã, a gente tem que levar a igreja, sim, a lembrar do pai e da mãe. Sabe por quê? Porque o mundo está tentando enfiar de goela abaixo que não precisa mais a criança ter no seu registro o nome de pai e nome de mãe. Que não precisa mais que dois homens podem formar um par e ser pais. Duas mulheres podem formar um par sem mães. E a Bíblia não fala disso. Quando a gente fala que é pro comércio... A Bíblia fala disso sim, do homossexualismo, né, que é os afeminados. A Bíblia fala disso sim. Não pode, que Deus fez o homem e a mulher. Então fala disso sim. Mas não é sobre isso que eu falei aí, né? É sobre o que está havendo dentro das igrejas. Que tá a casa de oração. Não faça da casa de meu pai casa de oração, que é casa de oração, covil de cobra e de ladrão, que está havendo isso, que está havendo introdução de coisa mundana dentro da igreja. E Deus não está nisso, Deus não está agradando, Deus quer oração, intercessão, jejum, né, dentro da casa dele, não é modernizar a igreja do jeito que agrada o mundo, não, o povo não. O comércio mesmo ganha mais nessas datas comemorativas. Mas quem plantou a mãe e o pai foi Deus. Né? Que ele falou que é para o homem deixar o pai e a mãe, unir a sua esposa e tornará junto uma só carne. E aí terão seus filhos, né? Deus falou para ir povoar a terra. Então, o que a gente fala é que o comércio aproveita para ganhar dinheiro, mas o pai e a mãe é bíblico. É da Bíblia. Tá? E a gente não traz assim coisas do mundo para dentro da igreja, não. A gente só faz a criança lembrar, o homem e a mulher lembrar que a mãe e o pai é instituição divina. Foi a primeira instituição criada por Deus, foi a família. Então a gente faz isso, entendeu? Questão de lembrancinhas que a gente faz é para agradar a pessoa, para saber que a igreja lembra da dedicação da mãe, a igreja lembra da dedicação do pai, a igreja lembra, entendeu? E a gente às vezes quer agradar os irmãos nesse sentido, mas não tem nada a ver com mundanismo, não. Nada a ver não, viu? E acerca da Páscoa, muitas pessoas, a maioria das igrejas, até eu não fiz esse ano porque não tem pouquinha criança, as crianças quase não vai. Falou que tem pouquinha criança, que as crianças quase não vai. Isso aí já não é um agir de Deus, porque tá havendo paganismo dentro da igreja, igual você falou que não é. Mas se as crianças quase não vai, né? Se fosse uma igreja centrada ali nas coisas de Deus, eu tenho certeza que estaria cheia a igreja, né? Estaria os verdadeiros, né? Cheia não, os verdadeiros, né? Por isso que não tá indo criança, porque Deus não tá agradando, então não tá mandando nem as crianças aí para aprender essas coisas dentro da igreja, igual eu falei aí no áudio abaixo, que tem outras datas que pode ensinar aquele mesmo festividade que eles comemoram, você pode ensinar as crianças fora daquela data, para eles lembrar o que é verdadeiro, o que é falso. Gosto de fazer o culto de Páscoa, sim. Gosto de fazer um bolo para as crianças e pregar e ensinar o que é a Páscoa. Por quê? Porque o mundo ensina que a Páscoa é o coelhinho. E nós que somos cristãos temos por obrigação de ensinar a igreja que a Páscoa é Jesus Cristo. Pois é, pode ensinar outros dias, outras datas, sem ser a data que o povão do mundo está comemorando, né? É o que eu acho. Então, para mim, a idolatria, sim, tá levando para dentro da igreja para ensinar naquele dia. Tem outras datas para ensinar, outros dias para ensinar. E tem que ensinar dia após dia. Você não falou aí que Jesus tem que ser pregado todos os dias? O que está na Bíblia tem que ser pregado todos os dias também, para ensinar as crianças. A gente tem por obrigação ensinar a igreja que a Bíblia não fala do nascimento de Jesus, né? Todo mundo fala que é de 25, é Natal, é nascimento. A Bíblia não fala isso.
A Bíblia fala que Jesus nasceu, não sabemos o dia. E que o Senhor tem que nascer no nosso coração todo dia. Entendeu? Só que nós estamos no mundo, Kátia, que precisa de giro, de dinheiro. Pelo jeito que a pastora fala, nós estamos num mundo que precisa de giro, de dinheiro, mas da maneira que a pastora fala, dá a entender que nós temos que moldar o mundo ali, né? Aceitar o que está acontecendo no mundo, porque senão a igreja não flui. Pelo o jeito que a pastora falou, dá a entender, é isso. Porque se não tiver dinheiro, não compra nada. E aí as pessoas que trabalham no comércio aproveitam essas datas que foram criadas para ter um giro comercial. Pois é, para ter um giro comercial. Então nós cristãos não precisa se moldar ao giro comercial, não. Introduzir dentro da igreja não, é o que eu acho. E eu tenho certeza que eu tô certa e é o que Deus quer, que nós não introduzamos essas coisas para giro comercial dentro das igrejas, não. Para não esquecer, né? Que existe alguém que peleja. E se Deus está me usando para falar, pastora, é porque Ele não está agradando, eu tenho certeza absoluta. E eu falei, né, que o Espírito Santo me impulsionou de falar. Eu creio absolutamente que é o Espírito Santo, porque nós temos que repreender uns aos outros, né, daquilo que está errado. Mas se você está fazendo a mesma coisa, não entrou no ouvido e saiu no outro, aí eu sei Deus. Então Deus vai ter um tratar com os da liderança, que está à frente da liderança. Por você na terra, que é sua mãe, que tem alguém que peleja por você na terra, que é seu pai. E tirar de dentro das nossas crianças, principalmente, a invenção do mundo, a troca de valores, né? Que Páscoa é Cristo e que Natal é nascimento de Jesus, não sabemos a data, mas que é Cristo também. Não sabemos a data, né? Não sabemos a data, mas mesmo assim tem que levar para dentro da igreja naquela data que o povo está comemorando, né? Não entra na minha cabeça não, e tá errado, não tá certo. Tem que comemorar isso não tem que passar para as crianças no dia que o povo está comemorando, no dia do Natal que o povão do mundo está comemorando. Se nós tem que ir contramão do mundo, é contramão do mundo mesmo. É o que o povo está fazendo e nós fazer diferente. Não é fazer igual eles estão fazendo, que estão comemorando e tem que explicar para as crianças naquela data, não. Tá? Então é assim que a gente enxerga. Eu não vejo assim como paganismo. Eu acho assim, que a pessoa que não quer mudar, ela argumenta, ela questiona, né? Vai achar que não é paganismo, não, que não é errado, não, né? Que é o seu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista é o que está na palavra, que Deus não está agradando. Então o ponto de vista que está certo é o que está na palavra, não é? Eu creio que seja. Isso não, eu vejo assim como incentivo para a valorização da família. E manter a palavra de Deus. Só que eu creio também que Deus vai passar a espada dele, vai limpar os altares. Vai colocar só os verdadeiros, o que está pregando ali a verdade, que está disciplinado na palavra dele, que está querendo ali abster da carne, do mundo, renunciar ao mundo e viver somente a palavra dele, viver somente no Espírito. Estou te falando aqui o que é meu ponto de vista acerca dessas coisas para a igreja, tá? Deus abençoe, viu, Pai do Senhor? Eu entendi o que você quis dizer, mas eu tô te pondo aí o ponto de vista nosso da igreja, tá bom? Deus te abençoe, Pai do Senhor. Ô, pastora, não, tudo bem, cada um pensa da maneira que acha que tem que ser. Eu acho assim, né? Eu penso assim, então eu não participo, né? E esse negócio que você falou aí, falou de pai, de mãe, não precisa de uma data específica para estar comemorando ela, não. Ela é dia, igual você falou, é todos os dias, né? Falar de Jesus Cristo. Então, que para falar do pai e da mãe é todos os dias. Vou colocar de novo, né? Quem sabe, né? Já viu aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Porque tá errado, e não adianta desconversar que tá errado. Não precisa de uma data específica para estar falando, não, né? Para estar comemorando aquele dia, não, é todos os dias. E a respeito do Natal, da Páscoa, né? Que você falou que comemora também dentro da igreja. Eu não acho certo, porque é todos os dias que a gente tem que falar disso também para as crianças. E passar para elas o certo e o que é a verdade, né? Não levar naquela data, falar porque eles estão comemorando aquela data, aí tá levando para dentro da igreja para ensinar naquele dia. Não, pode ensinar qualquer outro dia
que aquele dia é errado de comemorar e não tá certo ali de comemorar aquele dia, que é coisa pagã, sim, para mim é coisa pagã, não acho de outra forma, não. E igual o Natal também, que muita gente dentro da igreja tenta explicar, que é o nascimento de Cristo, então tem outras datas para ser comemorado e falado das coisas de Jesus, não precisa daquela data especificamente naquele dia também. Então eu penso assim, pastora, não me leva a mal, então eu não participo, sabe, nem de aniversário. Aquele dia você me deu a lembrancinha de aniversário. Aniversário é uma data verídica, né? Você nasceu naquela data. Então eu nem comemoro, eu não comemoro mais. Essas coisas como o mundo faz, eu tô em contramão do mundo mesmo, sabe? Então quem quer comemorar, que comemore, né? Isso aí é a pessoa e Deus, igual eu falei, é eu e Deus, né? Mas eu tô só falando que eu não participo dessas coisas. Quando me chamar para participar e eu não participar, já tá explicado o porquê que eu não participo. Então, se você acha que é certo passar para as pessoas assim dessa forma, né? Seu culto, suas regras, né? Do jeito que você diria seu culto ali, né? A sua igreja, né? Mas tem muita coisa ali que eu não... das igrejas, né? Que eu não concordo mesmo. Não sei se você viu esse vídeo aí lá em cima que eu te mandei de uma irmã que teve o sonho também das festas dentro das igrejas, como que tá acontecendo. Então Deus tá mostrando, Deus tá... Esse vídeo aqui, ó, dessa irmã, ela teve o sonho dentro das igrejas, das festas solenes dentro das igrejas. Quem tá lá de segurança é os demônios que tá de segurança nas igrejas, ao redor da igreja, das igrejas que tá fazendo festa aí, ó. Vou colocar esse vídeo aí para os irmãos ver. Abrindo os olhos, o entendimento das pessoas. E esse pastor aqui, ó, desse vídeo, aqui, ele fala do sonho que ele teve também. O pastor, hein? Viu o arrebatamento e ficou. Então, por pequenas coisinhas vai ficar do que tá na liderança. Por isso que eu tô passando, né? Por isso que eu tô sendo impulsionada pelo Espírito Santo para que não fique. Se tiver alguma coisa para consertar, que conserte, para que não venha ficar, né? Porque não adianta só parecer evangélico, vestir uma roupa evangélica e achar que vai subir. Então por pequenas coisinhas nós vai ficar, por pequenas coisinhas. Então você tem que consertar, é santidade, santificação, é abster da carne, renunciar, muita coisa. Só não vê quem não quer, né? Então eu falei o que o Espírito Santo pôs no meu coração para mim estar falando. Como eu falei na outra igreja que eu estava indo, que eu até tive o sonho eu sendo linchada da igreja, né, por eu ter falado isso, mas aí vivo da maneira que quiser, né? É a pessoa e Deus, depois é ela e Deus que vai, né, ver. Mas eu falei que eu senti de falar. Da mesma maneira que se a irmã sentir do Espírito Santo falar alguma coisa para mim, me repreender de alguma coisa que eu tô fazendo errado, eu tenho certeza que a irmã vai repreender. Mas só para reforçar, esses negócios de festa solene aí que estão fazendo, eu não concordo e não preciso dessas datas, não. De aniversário, sim, você lembrar daquela data, lembrou, pronto, não precisa nem fazer festividade, para quê? Festividade tá indo, para mim tá igual ao mundo. Tá igual ao mundo, sabe? Tá comemorando festividade pra mim é desnecessário isso. Deus tá me tirando tanta coisa, tá me dando um entendimento de muita coisa. Então pra quem não entende, então, acha que é normal, então tudo bem. Ô irmã, você falou aí que é o ponto de vista seu, ponto de vista ali da igreja, né? Vocês da igreja. Mas não é sobre ponto de vista, né? É sobre Jesus Cristo, sobre agradar Jesus Cristo. Não é sobre ponto de vista, né? Eu penso assim. Muitas igrejas falam que tá indo contra a mão do mundo, mas não é o que eu tô vendo. Você vê até a congregação onde que eu batizei, né? Muitos estão se moldando ao mundo, aos padrões do mundo, né? Os usos e costumes do mundo. E muita gente está falando aí que a Bíblia é uso e costume, não sei o quê, falando igual do mundo, povo igual mundano. Então, para mim, não tá muito diferente, não. Eu queria uma igreja ali, doutrinada ali, dentro da palavra mesmo de Deus, rígida mesmo, igual o povo antigamente, que televisão era portal de Satanás, que bola de futebol era a bola da cabeça de Satanás, igual aquele povo de antigamente, que não existe mais, sabe? Tá todo se moldando ao padrão do mundo. A única que eu vi que tá mais ou menos, assim, que eu conversei com a irmã, da Deus é Amor, ela falou que nem tem televisão dentro de casa. Eu aqui em casa eu não tenho televisão. Então eu tô querendo uma igreja assim, ó, mesmo assim, ó, a fogo e ferro mesmo, sabe?
na doutrina mesmo, porque eu estou buscando um arrebatamento mesmo, estou estendo de muita coisa para o arrebatamento. Então aí quando acontece uma coisa dessa dentro da igreja, aí a gente fala, não quero, não vou participar, aí o povo já pensa, já ficou entorto na gente, pensa, por que não participa, né? Então tô falando aqui a minha posição também, né? Igual você falou que é seu ponto de vista, eu tô falando o meu ponto de vista também. Então, é isso. Então, eu não vejo de participar não dessas coisas não. Só que a diferença do meu ponto de vista é ali dentro da palavra, né? Que Jesus derrubou a mesa dos cambiadores, né? E falou, não faça da casa de meu pai casa de ladrões e de víbora, que é casa de oração, né? Casa de oração. Então, se é casa de oração, é casa de oração. Você vai fazer festividade dos jovens, né? Hoje em dia tá complicado pra gente congregar, não tem mais aquela doutrina assim, ó, do evangelho de Cristo ali dentro. Só um pastor que eu vi, né, pregando a palavra ali dentro da palavra, até roupas, ele tá falando ali dentro da palavra, já vai lá na Bíblia, dentro da palavra. Tem certas roupas que a gente não pode vestir, e ali, ó, dentro da palavra ali, ó, porque a palavra não mudou, é a mesma, ontem, hoje e sempre. Então até roupa, tô mudando até meu guarda-roupa de roupas também, desses negócios de estampa, de cortar o cabelo também, fala que é o nosso véu aí, não, pode cortar, porque é uso e costume, não sei o que, não, o nosso cabelo é o nosso véu, já viu um véu sem pedaço? Eu nunca vi. Então, é muita coisa que a gente vê, sabe, eu vou ali dentro da palavra mesmo, dentro da Bíblia, ali do que fala na Bíblia. Então eu vou lá na Bíblia também, porque eu não decoro os versículos, mas eu acho que em Marcos fala que Jesus derrubou a mesa dos cambiadores, porque estava, né, vendendo e comprando. E não está vendendo e não está comprando, mas está fazendo semelhante, né? Então, para mim, é meu ponto de vista também. Doa quem doer. Tem que falar aquilo que o Espírito Santo está tocando, né? Vai doer, mas vai curar. Tipo assim, né? Vai doer, mas vai curar. E eu tenho certeza que Deus também não está agradando não, pastora, de muita coisa para se moldar ao mundo, para agradar o povo, para ter membros dentro da igreja, eu acho isso errado. Aquele que é de Deus, ele vai. As ovelhas de Deus ouvem a voz dele, vai. Não precisa fazer nada. Igual o pastor lá que eu estava congregando, não vai fazer festividade para chamar a gente para a igreja. Aquele que é de Deus, ele ouve a voz do pastor e vai. A ovelha de Deus, ela ouve e vai. Mas o que não é, porque tem os filhos da luz e os filhos das trevas. A palavra mesmo fala isso, então não tem o que fazer, né? Aquele que é de Deus, ele vai. Se Deus chamou, ele vai ouvir e vai. Minha irmã, você me desculpa que eu demoro a responder, porque eu quase não tenho tempo. Menina do céu, é serviceira. Quando eu tô aqui, tô no trabalho. Quando não tô no trabalho, eu tenho que cumprir um período de oração. Tenho que cumprir um período de ler a Bíblia. Tenho que atender algumas coisas dos irmãos. Então, às vezes, eu não tenho muito tempo de ficar no telefone, né? É igual a irmã tá falando aí. Antigamente, a televisão e essas coisas era o que distraía o povo, né? Agora é o tal... É o que distraiu o povo mundano, né? Porque os evangélicos mesmo, antigamente, nem televisão não tinha, né? Para reforçar aí o que você falou, era distração dos mundanos. Igual eu citei lá em cima no áudio, que os verdadeiros, antigamente, a televisão era portal de Satanás e a bola era cabeça de Satanás, né? Então agora tá tudo mudado, se moldando ao mundo, né? O padrão do mundo, para agradar o homem, não a Deus, né? E aí você citou aí, hoje em dia é o celular, distração do povo agora é o celular. Mas o celular, o evangélico está usando para evangelizar, para passar a palavra de Deus, o verdadeiro. Não é para fazer coisa nenhuma mais, para ouvir as notícias que Deus deixou para nós, né? Porque senão nós não ia nem saber o que está acontecendo no mundão aí, ó, de meu Deus, como que nós ia ficar sabendo, né? Bendito o celular que Deus deixou a inteligência, né? Agora para nós saber dos sinais da vinda de Jesus, como que nós ia saber dos sinais da vinda de Jesus, né? É bendito o celular agora, né? Que nós pode saber. O celular, menina, esse celular tem distraído tantas pessoas, misericórdia. Mas eu entendi o que você quis dizer também, pastora. Que no jeito que você falou aí, sutilmente, é que o celular tá me distraindo, né? Com as notícias, com as informações. E informação gera conhecimento. Já ouviu falar disso? Então, eu tô tendo conhecimento, tô tendo informação do que tá acontecendo no mundo. E eu evito ficar muito nele, né? Também pelo tanto de trem que eu tenho pra fazer.
Eu não cheguei a ver não, mãe, dos vídeos não. Por falta de tempo, tá? Às vezes eu tenho que estudar para dar aula na escola dominical, tenho que estudar para pregar, aí não sobra muito tempo. E eu também, assim, não sou muito de ficar impressionada com o vídeo, não. Olha o que a pastora falou. Eu não sou muito de ficar impressionada com o vídeo, não. Então vai impressionar com o quê, né? De tudo que está acontecendo no mundo. Se não está impressionando com o que está acontecendo no mundo. Os vídeos tá alertando isso, né? Tá mostrando o que está acontecendo no mundão aí, ó, de meu Deus. Né? Os alerta, os sinais da vinda de Jesus. Porque senão nós não ia nem ficar sabendo, né? Porque Deus já falou, né? A palavra tá aí, tá escrito. Tudo que vai acontecer. Tá escrito que agradava ou não agradava o Senhor, né? Pois é, tá escrito que agradava e que não agradava o Senhor. E mesmo assim o povo ainda tá desagradando ao Senhor, mesmo sabendo do que tá escrito, né? Meu Deus. Então eu não fico muito impressionada com essas coisas, não. Tem que ficar impressionada porque é a vinda de Jesus, dos sinais que Jesus deixou para nós saber. Sou assim, bem firmada na palavra mesmo. Eu também sou, pastora, bem firmada na palavra. E como? Dentro da palavra, era tudo. Por isso que eu tô falando isso pra pastora, porque eu sou bem centrada e bem firmada na palavra e sei o que tá agradando e o que não tá agradando a Deus. Das festas solenes, do que tá havendo dentro da igreja, casa de oração, né? A casa de oração, feito por mãos de homem, né? Templo de barro, casa de oração, que Deus falou, né? Então, não é para introduzir mais nada dentro da igreja. É casa de oração, de intercessão. Ela falou, vai acontecer, pronto, acabou. Deus vai reforçar. Só que a palavra também diz em Atos 2:17 que Deus ia avisar, né? Deus ia usar os servos profetas para sonhar, profetizar e ter visões nos últimos dias. Então isso está acontecendo. Por isso dos vídeos de alerta, de visão, igual esse pastor aí, ó, teve um sonho da vinda de Jesus, do arrebatamento. É alerta da parte de Deus. Então nós temos que ficar impressionados sim, pastora. Mesmo, mostrando pro povo, reforçando que o que ele falou é verdade, vai acontecer, porque ele só fala na verdade, né? Ele fala na verdade, pois é, então tá acontecendo. E Deus tá avisando, Deus tá alertando, só que o povo tá dormindo, o povo entra no ouvido e sai no outro, não quer nem saber. Só que Deus vai passar a espada desembainhada dele e vai tirar o joio do meio do trigo, os bodes do meio das ovelhas, os que servem espiritual e os que serve na carne, que tá na carne. Então ele vai separar. Então eu não sou muito assim de ficar vendo vídeo, não. Também nem tem tempo pra isso. Pois é. Quando eu morava na fazenda, na roça, que eu tinha 10 anos, disse que o mundo ia acabar, né? Nós não tava nem sabendo disso, que o mundo ia acabar. Mas minha mãe chegou na casa da minha tia, ela estava debaixo da mesa. O que foi? Disse que o mundo vai acabar. Nós não tava nem sabendo, porque nós não tinha informação, nós morávamos no barraco, nós não tinha televisão, não tinha rádio, não sabia de notícia nenhuma. Benditas notícias agora que nós sabemos dos sinais da vinda de Jesus. Mas naquele tempo lá o povo falava que o mundo ia acabar, né? Essa história aí que o mundo ia acabar. Só que a Bíblia já relata tudo isso. Então as notícias tá aí para alertar, para nos alertar dos sinais da vinda de Jesus, né? As notícias é para isso. O tempo que eu tiro é para a leitura da Bíblia e para oração e cuidar das minhas coisas aqui. Eu também, pastor. Eu oro, eu jejuo. Eu tiro o tempo para orar, para jejuar. Não fico só no celular, não. Mas eu tô atenta às notícias, os sinais da vinda de Jesus que ele deixou, né? Para enfatizar aí de novo. E a gente foi ensinado assim, sabe, Kátia? Que você comemora o aniversário da igreja. Pode comemorar o aniversário da igreja, mas comemora fora. Não dentro da casa de oração, né? Casa de intercessão. Quer comemorar? Comemora na casa do irmão, né? Mas comemora com louvores e palavras. Nós não faz dentro da igreja, nós faz lá na cantina. Pra mim tá ali no território da igreja. No território da igreja, do templo. Só pra dizer que não tá dentro, mas tá ali. Irmão junto, confraternizando, porque nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que gosta de festa, que ele mandou instituir a Páscoa. Pode até ser, mas fora do templo, porque eles não comemoravam nada no templo. E as festas das colheitas que a irmã vai citar aí, não comemorava dentro do templo, não, era fora.
né? O Pentecostes, a festa ali das colheitas, que durou 50 dias, era com comidas e bebidas, né? E até então a Bíblia relata também de comelança, de gula, né? Comelança. Então na igreja que tá mais a ver nem isso, comelança. Na igreja que eu tava indo, todo dia tinha uma cantina na igreja. Vai na igreja para comer, na casa não tem comida, não. Tem que ir na igreja para comer. A gente foi ensinado assim, eu fui... Ah, mas é porque tem muitos pobrezinhos que vai na igreja e eles comem ali. Ué, faz na casa do irmão, uma cantina na casa do irmão, porque tem que ser dentro da igreja. Fui ensinada pelo irmão do pastor Abel. Então a gente segue aqueles ensinamentos, né? Não gosto de venda, essas coisas. Eu tô seguindo o ensinamento de pastor e pastora, não tá seguindo o ensinamento da Bíblia. Tem que seguir ali o que tá dentro da Bíblia, que eu citei aí, né? Na igreja não, se tiver eu proíbo. Mas o normal, assim, que não sai dos padrões bíblicos, né? A gente segue. Fica saindo dos padrões bíblicos, porque é casa de oração, não é casa de comelança e nem de festança, não. Nem de festa nenhuma. Porque eles nos ensinou dentro da Bíblia, né? Mas eu... parte na Bíblia que tem que comemorar algo dentro da igreja. Eu não sei que versículo que é. Eu não sei qual versículo que fala, porque o versículo que eu sei é que Jesus derrubou as mesas dos cambiadores que estavam dentro do templo, vendendo e comprando. Então isso refere para festa também, comelança também, porque é casa de oração. Compreendo o seu ponto de vista, Deus cobra de cada um de uma forma individual. Às vezes aquilo que Deus cobra da irmã não cobra de nós, né? Mas o que está na palavra Deus vai cobrar, porque está na palavra. Porque a gente conhece bem a Bíblia também. Conhece bem aquilo que o Senhor tem nos ensinado dentro da palavra, né? Pois é, agora você falou certo, o que o Senhor tem nos ensinado dentro da palavra, não é pastor Abel e pastor tal, não. É o que Jesus ensina nós na Bíblia. Então, às vezes, para uns Deus requer mais do que para outros. Renúncia, Deus quer para todos. Para renunciar é para todos, santidade é para todos, purificar o corpo é para todos, negar a carne é para todos. Eu penso assim, e eu não acho ruim da irmã falar não. É como se diz, é o que eu falo, cada um, né, entende de um jeito. E nós, espero que Deus te dê um entendimento, porque Deus não tá agradando e Deus vai derrubar muito templo de barra aí, ó, que tá fazendo isso dentro das igrejas. Rodrigo, né, pastor Abel, pastor Osmar, a maioria dos pastores entende assim. E segue assim, né? Se caso não for o que Deus quiser, uma hora ele há de falar com a gente, que cada um tem a sua intimidade com Deus, né? A sua intimidade é uma. Com certeza, eu espero que Deus abra o seu entendimento e mostre, porque ele não tá agradando disso não, pastora, não tá. A minha intimidade é outra. É aquilo que o Senhor não agrada, eu tenho certeza que vai falar de uma forma que ninguém de nós vamos ficar enganado nem confundido. A gente vai ter aquela coisa no coração de quando a gente conhece a voz de Deus, né? Então, é isso aí, irmão. Eu entendo como uma questão de visão. Daí eu falei nesses áudios aí, que o Espírito Santo me impulsionou de falar. E aí ontem, no grupo, dia 16/6/2026, ela veio falar pedindo refrigerante, né? Pra quê? Será, né? Festa dentro da igreja? Então entrou no ouvido e saiu no outro. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Não digo que a sua visão tá errada, nem da minha forma de entender a Bíblia tá errada. Né? Para cada um é o que eu falo, cada um Deus vai cobrar mais. De um Deus cobra mais, de outro Deus cobra menos, mas desde que esteja tudo dentro da palavra, né? Terminar aqui, minha filha, meu senhor. Dentro da palavra mesmo. Tem que ser tudo dentro da palavra. E se tá havendo isso dentro da igreja é porque tá fora da palavra. Porque a palavra diz: não façais da casa do meu pai covil de cobre de ladrão, que é casa de oração. Oração.